A gente viu nesse ano as ações caindo até março e de março para frente, o que a gente viu acontecer? As ações valorizaram 20,34%. E algumas pessoas ficam pensando, caraca, se as ações já subiram 20%, será que ainda tem potencial desse negócio? Será que ainda vale a pena investir? Será que não é melhor esperar uma correção maior dos preços para depois a gente entrar? E um cuidado que você sempre deve ter é um cuidado de não ficar olhando pro preço. Quando você fica olhando simplesmente para a cotação das ações, você tem uma miopia gigantesca. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que uma empresa, ela teve o preço da ação dessa empresa dobrou. Só que o lucro da empresa quintuplicou. Essa ação ficou mais cara ou ficou mais barata? Essa ação ficou mais barata. Porque é uma empresa que ela vale 5 vezes mais porque ela entrega um lucro 5 vezes maior. E o preço somente dobrou. Então, em relação ao lucro, que é o que dá o valor, o que dita o valor de uma empresa, em relação ao lucro, essa empresa é mais barata. Só que se você olhar o preço da ação, simplesmente, saiu de 10 para 20 reais, você acha, meu Deus, o preço está demais, já dobrou. Pode ir muito mais além. E quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, que é o histórico do PL do nosso índice Bovespa, o que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é justamente esse gráfico que eu mostrei para você agora. O índice Bovespa é um termômetro das ações, é o índice que calcula a rentabilidade média das ações no Brasil. Tá, então a gente vê se essa linha está indo para cima, as ações estão valorizando, se essa linha está indo para baixo, as ações estão desvalorizando. E quando a gente olha o preço, tá? O preço das ações que fazem parte do índice Bovespa, em comparação com o lucro das empresas que estão por trás dessas ações, porque uma ação é parte de uma empresa, né? Quando eu comparo o preço das ações na bolsa com o lucro que as empresas estão gerando, o que a gente enxerga aqui? Ó? Que desde 2001 até hoje, a gente está num dos menores patamares de preço dos últimos 20 anos. A gente só encontrou patamar de preço similar a esse aqui, ó, no crash em 2008, e as ações dispararam mais de 100%, alguns poucos meses depois, e ali em 2002, antes do super ciclo das commodities, que fizeram que as nossas ações valorizassem cerca de 600%. E por que elas valorizaram tudo isso? Por conta de um alto crescimento no lucro das empresas. E quando você olha isso aqui, você pensa o seguinte, ok, isso aqui é o preço em relação ao lucro das empresas. Então, quanto mais para baixo está esse gráfico, melhor. Significa que mais baratas as ações estão. Significa que menor é o preço das ações em relação ao lucro que as empresas estão gerando. Se a gente pegar uma média histórica para o nosso índice Bovespa, essa média histórica está na faixa de 12 vezes. Então hoje a gente está praticamente na metade da média histórica. E normalmente a gente vê ciclos onde a gente vai para cima da média histórica, depois vai para baixo da média histórica, vai para cima da média histórica, depois para baixo da média histórica. De forma que a gente cria uma média ali com o passar do tempo. Então qual é o potencial que a gente tem? A gente tem um potencial de ver esse PL indo para cima. Vinícius, por que esse PL tem que ir para cima? Por que ele iria para cima? Será que a nossa economia vai bem? Será que o preço das ações vão disparar por conta de um grande aumento nos lucros das empresas? E assim por diante? Esse é o grande ponto. Os preços das ações hoje estão tão baixos, tão ridiculamente baixos, que as empresas não precisam nem melhorar. Elas precisam ser melhor precificadas. Vinícius, mas por que o preço das ações está tão baixo se elas estão gerando bastante lucro? Por que a gente tem Banco do Brasil da vida, que eu te mostrei agora há pouco aqui, ó, negociando por um preço menor do que o seu patrimônio, com 16% de desconto na bolsa? Por que a gente tem outra empresa pagadora de dividendo, por exemplo, Sanepar, que está com um preço na bolsa equivalente a 79% do seu patrimônio, sendo que é uma empresa que cresce lucro ano após ano, distribui quase 8% de dividendo. Lá na frente eu vou estar recebendo 20, 30, 40, 50% de dividend yield on cost, de dividendo em relação ao preço que eu paguei pela ação. Por quê? Simplesmente por conta do momento mundial. Simplesmente por conta de uma alta inflação global que a gente teve em 2021, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, guerra Rússia e Ucrânia, tudo isso movimenta e eleva a aversão a risco dos investidores. Assim que a poeira baixa, a inflação está cedendo nos Estados Unidos, as coisas vão acalmando, se tem uma visão de que os Estados Unidos, quem sabe, vai começar a reduzir juros daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, o que começa a acontecer? Um reposicionamento global dos investidores, um reposicionamento completo. E aí os preços, eles geralmente voltam para níveis normais, para níveis razoáveis. Então, para a gente voltar para a média histórica,
de preço em relação ao lucro das empresas, vamos lá, para a gente voltar para a média histórica de preço em relação ao lucro das empresas, as ações em média, eu não estou nem separando as melhores, as piores, não. As ações em média, elas têm que dobrar de preço. Vinícius, dobrar de preço? Na verdade não, elas têm mais que dobrar de preço. Se eu estou comparando o preço das ações com o lucro das empresas, se o preço das ações dobrar, a gente volta para um PL, para a média histórica desse indicador. Preço em relação ao lucro. Só que, e se o lucro das empresas subir? E se o lucro das empresas aumentar? Isso aqui é conhecimento matemático, tá? 7ª série, 8ª série. Mas numa fração, quando você divide um número pelo outro, se você aumenta o número de baixo, o valor da fração diminui. Vinícius, você está afirmando que o lucro das empresas vai subir? Sim, estou afirmando que o lucro das empresas, em geral, vão subir. Por quê? Porque nós estamos em um ciclo de queda na taxa Selic. Vinícius, taxa Selic vai continuar caindo? Vai. Por que a taxa Selic vai continuar caindo? Se a nossa inflação vem aumentando. Sim, nossa inflação vem aumentando. Só que esse aumento da nossa inflação, ele vem sendo dado muito por petróleo, principalmente, que subiu bastante, saiu de $70 para $95. E por meio de fatores, aumentos de preços transitórios, certo? Mesmo que não fosse por fatores transitórios, o que acontece? A nossa taxa de juros está extremamente elevada e realmente o Banco Central ele já deixou muito bem claro, mesmo com o aumento do petróleo, mesmo com o aumento dos combustíveis, temos que reduzir a taxa de juros porque estamos num patamar muito largo que está afetando a economia, etc e tal, eles já se comprometeram com isso e tudo mais. Então a taxa de juros vai cair. Vai cair, meu Deus, para 6% ao ano? Não, não vai cair para 6% ao ano, mas vai ter que cair lá dos 13% para pelo menos ali uns 10%. E quando você tem a taxa Selic, presta bem atenção agora, quando você tem a taxa Selic caindo, que é a taxa básica de juros da economia, o que acontece? Grande parte da dívida das empresas é atrelada a essa taxa Selic. Se você tem a taxa de juros caindo, a taxa Selic caindo, as empresas pagam volume de juros pela dívida menor. E somente isso, a empresa não precisa vender mais, a empresa não precisa melhorar. As pessoas não precisam consumir mais. Somente isso já faz com que as empresas consigam aumentar o seu lucro. Simplesmente por conta de um efeito de uma menor despesa financeira, o termo técnico para isso. Que na prática é o menor juros pela dívida. Então ela paga menos juros, sobra mais dinheiro e o lucro líquido final acaba sendo maior. Ao mesmo tempo, o que você tem? Se você tem juros mais baixos, você tem um convite às pessoas a consumir, a se endividar. E muitos dos brasileiros necessitam para sobreviver de endividamento, de empréstimo. Mas uma boa parcela dos brasileiros é acostumada, não precisa, mas é acostumada a financiar, a pegar empréstimo e assim por diante, a antecipar seus sonhos. Então, quando você tem uma taxa de juros menor, uma taxa Selic menor, além de um efeito direto nas empresas que faz elas lucrarem mais, você tem as pessoas contratando mais dívida. Você tem as pessoas fazendo mais empréstimo. E isso estimula o consumo. Ao mesmo tempo, o que a gente tem hoje? Uma taxa de desemprego que está quase na metade da taxa de desemprego de 2 anos atrás. A gente tinha uma taxa de desemprego na faixa de 14% ao ano. Hoje a gente tem uma faixa de desemprego na faixa dos 8% ao ano. Então a gente tem muito mais gente com dinheiro no bolso. Se a gente tem mais gente com dinheiro no bolso, o que acontece? O consumo é estimulado e as pessoas tendem a consumir mais. Se as pessoas consomem mais, os lucros tendem a subir ainda mais. Vinícius, isso é sustentável? Para a maioria das empresas não. Mas para as empresas que faz sentido investir na estratégia focada em dividendos, sim. Por quê? Quando você vai investir com base nessa estratégia, você não tem que escolher ações que podem crescer muito. Ações que vão se beneficiar de um aumento do consumo apenas e nada mais. Você tem que investir em ações de empresas consolidadas com poder de remarcação de preço, com poder de repasse da inflação. E essas empresas, elas têm um crescimento muito mais perene, muito mais constante.